Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui diante de vocês e ser para a sua vida um canal de bênção nesta manhã. Acredito que Deus vai falar muito ao seu coração. E os momentos que nós estamos vivendo neste ano de 2021 é que nós podemos relembrar e ter o privilégio de sabermos da cruz ao qual Jesus ali sacrificou. Trouxe essa palavra, pedi a Deus uma palavra para o seu coração e trouxe essa palavra hoje, porque domingo retrasado, uma irmã, ela esteve em nossa igreja e ela trouxe essa mensagem muito forte no livro de Lucas. E essa semana eu meditei, essa semana eu pedi a Deus, dentro desse contexto, que eu podia ter uma palavra para o seu coração, e o Senhor me entregou esta palavra e hoje eu quero aqui repartir com você nesta oportunidade. Esta palavra se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo de número 24, e no versículo 44, vamos ler até o 49. Lucas 24, versículo 44 ao 49, está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convia-se que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos cantados e narrados por Davi. Então Jesus lhe abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras e disse-lhe: Assim está escrito, que assim convenhamos que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, te louvo porque o Senhor é único. Te louvo porque não há concorrência para o Senhor. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o Yahvé. Pai, nos revela nesta manhã de domingo a sua profunda palavra e me dê capacidade, Senhor, para entregar ao seu povo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que este irmão, para que esta irmã possa ser fortalecidos e edificados na fé em Ti, ó Pai. Deus, nos revela a sua profundidade da Tua palavra, para que nela nós encontramos força para prosseguirmos a nossa jornada. Senhor, nós somos limitados, nós somos miseráveis,
Nós somos, Senhor, pecadores. Então, Senhor, nos perdoa. Nos mostra, Senhor, o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia, e desça neste lugar com a sua glória, trazendo, Senhor, cura interior. Limpa, Senhor, as nossas lágrimas e nos mostra que o Senhor ainda é o nosso Deus. Nos ensina, nos exorta, porque o Senhor ama o pecador. Por isso o Senhor nos revela a sua poderosa e bendita palavra, que é eficaz e que nós compreendemos qual é a mensagem da cruz e qual é o clamor que o Senhor nos entrega. Nos muda, nos cura, nos traz paz, Senhor, e alegria neste dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Sinto o poder e a graça do Espírito Santo aqui neste lugar, irmãos. Esse é o recanto que o Senhor me entregou e confiou a mim como mensageiro da sua palavra. Esse pequeno lugar é o meu quarto, aonde aqui Deus tem falado muito ao meu coração. Quando nós lemos Lucas 24, nós tentamos entender o que o médico amado Lucas está dizendo após a morte e a ressurreição de Jesus. Ele está nos declarando e nos afirmando nos textos que nós lemos que os discípulos de Jesus estavam oprimidos. Os discípulos de Jesus estavam preocupados. Os discípulos de Jesus estavam perdidos. Os discípulos de Jesus estavam frustrados, porque haviam perdido o Senhor como a sua referência. Jerusalém está triste porque mais uma vez um profeta se foi. Os discípulos não estão entendendo. Tamanha era a frustração e a tristeza deles. E Lucas começa a nos dizer que é dentro de Jerusalém, dentro da casa do pão, é que o povo agora está desesperado. Os discípulos não estão compreendendo. A dor é tanta e a tristeza, porque foi o Salvador. Mas aqui Lucas está nos relatando que no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de decepção, no momento de frustração dentro de Jerusalém, dentro da casa do pão, o Senhor apareceu aos seus discípulos. E quando o Senhor apareceu aos seus discípulos, o Senhor prestou atenção. E como está escrito no livro de João, no seu capítulo de número 20, no seu versículo de número 21, ele diz: a paz estejam convosco.
Em outra tradução, em outras palavras, Jesus está dizendo: por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão decepcionados? Por que vocês estão angustiados? Por que vocês estão decepcionados? Primeiro, Jesus vai trazer a paz. E agora Jesus vai se revelar a eles. E Lucas vai nos dizer como Jesus vai se revelar. Jesus vai reunir com seus discípulos dentro da casa e vai dizer para ele essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, por que preocupastes? Pois eu disse a vocês que tinha que se cumprir aquilo que estava na lei de Moisés, na lei dos profetas e nos salmos cantados por Davi. Quando ainda vocês andavam comigo, quando ainda vocês estavam comigo, eu disse a vocês. O Senhor vai relembrar a eles, no meio da angústia, no meio da tristeza. O Senhor vai relembrar a eles os momentos que antecederam a crucificação. E Jesus começa. Assim como estava escrito na lei de Moisés, assim como estava escrito na lei dos profetas e também nos salmos cantados a mim, poemas que diziam a respeito de mim, o que eu iria sofrer e o que eu iria passar. Jesus percebe que o entendimento deles estão fechados e Jesus começa a relembrá-los. E é nessa relembrança que o Senhor colocou o tema desta mensagem no meu coração. E o tema é: o que a cruz de Cristo representa? E ouve-se um clamor. Você pode repetir aí? O que a cruz de Cristo representa? Ouve-se um clamor. Jesus está diante de Jerusalém, diante de seus discípulos na casa, e ele começa contando para eles o que estava escrito na lei de Moisés. Você se lembra o que estava escrito na lei de Moisés a respeito de Jesus? Não? Então deixe eu aqui relembrar você. No capítulo 24, Jesus está explicando de Lucas, e Lucas está escrevendo aquilo que aconteceu. E ele então começa a explicar o que havia acontecido quando o Senhor entregou a lei a Moisés. E você vê isso no livro de Êxodo, no capítulo 11 e no capítulo 12. Você vai ver Deus chamando Moisés e falando para Moisés: Moisés, reúna o povo de Israel, porque eu, Senhor, resolvi descer pessoalmente no Egito e vou ferir o Egito com todo o meu resplendor de glória. Vou ferir o Egito com todo o meu poder. Vou tomar
e vou ferir todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Mas digo a você, Moisés, tomarão do sangue do cordeiro ou de um cabrito e poloê-lo em ambos, os umbrais das portas e nas vegas das portas, nas casas em que comereis. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito ferirei e mandarei o meu juízo, porque eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal, Moisés, que passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E digo a você, Moisés, este dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor. A vossa geração celebrarás por mim esta festividade. Este estatuto, ele será perpétuo. Moisés, quem tem a marca do sangue, eu pouparei. Quando o Senhor deu a ordem a Moisés, ele está falando para os seus discípulos e relembrando a eles, e falando para eles a respeito Posso imaginar os discípulos olhando assustados, porque eles haviam se esquecido da lei de Moisés. O Senhor ainda os revela diante dos profetas, porque o Senhor mesmo está dizendo, e nos profetas, como o profeta Jeremias, o profeta Isaías, como por Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Mas eu faço questão aqui de colocar aquilo que me chamou mais atenção, e peguei um exemplo, Isaías, como profeta, porque o Isaías profetizou acerca do Messias, acerca de Jesus. E Isaías começa a ter a certeza da sua convicção a respeito do Messias, quando no seu capítulo 6 e no seu versículo 8 ele declara, dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, no seu capítulo de número 11, e no verso 1 e 2, ele vai declarar a sua convicção, porque brotará de um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito
espírito de consentimento ou de consciência, o espírito de temor no Senhor. Ele está dizendo que o Espírito do Senhor repousará sobre Jesus. Isaías 61, ele conclui: e o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, me enviou para dar vistas aos cegos e restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em abertura de prisão os que estão presos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Mas Isaías vai fechar com chave de ouro, porque parece que eu vejo Jesus explicando para os seus discípulos sobre o profeta Isaías e o que ele escreveu. Há 200 anos antes de Jesus nascer, Jesus agora está diante dos seus discípulos dentro de Jerusalém, dizendo para eles: você não se lembra que estava na lei dos profetas, pelo profeta Isaías, o que ele profetizou? E eu posso ver agora Jesus dizendo: olha o que ele escreveu ao meu respeito em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz em uma terra seca que não tinha parecer nem formosura, e olhando para eles nenhuma beleza vimos para que nós o desejássemos. Eu posso ver o Senhor dizer aos seus discípulos, eu posso ver os seus discípulos com lágrimas, olhando para Jesus e Jesus falando dentro da casa. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. Nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que por trás a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Vocês se lembram o que os profetas escreveram? E eles, eu posso imaginar, pasmos, porque estão vendo Jesus. E nesse momento que Jesus explica, Jesus diz: tocai-vos, porque espírito não tem carne. Toquem, para que vocês entendam que sou eu. Para que vocês entendam que sou eu que estou no meio de vocês. Aleluia. Quando os discípulos, eu posso imaginar, tocaram, ele disse: você lembra de Davi? O rei Davi. Ele recitou para mim
alguns salmos que marcaram a sua vida. Você lembra do salmo que Davi cantava? Salmo 23. E a felicidade de termos Jesus como nosso pastor. Lembra do Salmo 65? Davi louva a Deus e lhe dá graças pelas bênçãos recebidas. Ou como no Salmo 91, quando Davi se refere ao Senhor como a segurança daqueles que refugiam em Deus. Quando Jesus está explicando para os seus discípulos, e os seus discípulos não estão entendendo, e eles estão perdidos, pasmos, Jesus então resolve concluir o que João escreveu. E o que João escreveu, que Lucas não escreveu, é que quando Jesus percebe que eles estão com o entendimento fechado, Jesus então percebe que eles estão perdidos naquilo que Jesus está relembrando eles. Ele então diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo de número 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. E olha o que Lucas escreve no capítulo 24, no versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e aquilo que Jesus estava lhes falando. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Então, quando o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo, se abriu-se o seu entendimento. E então o Senhor começou a revelar para eles. E disse-lhe o Senhor, está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e morresse, e mais ao terceiro dia ressuscitasse, para que em seu nome pregasse o arrependimento e remissão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês se lembram? Quando eu iniciei o meu ministério, vocês se lembram? Quando eu surgi no cenário de Israel, Jesus começa a falar para eles e relembrar toda a sua trajetória. E ele começa dizendo e falando para os seus discípulos, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 3, como está escrito em Mateus capítulo 3, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este que anuncia é aquele que o profeta Isaías disse,
A voz do que clama no deserto, preparais o caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas. João pregava no deserto da Judeia. João falava sobre o reino de Deus. Vinham por ele ser de várias etnias, de várias províncias. Então vinha ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e todas as províncias de agente ou diante do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando vossos pecados. Mas João, percebendo que muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira do futura? Produzir, pois, bons frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo e tomando para si: somos filhos de Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Digo a vocês que agora está posto machado sobre a raiz das árvores, pois toda árvore, pois, que não der bom fruto, será lançada no fogo. Em verdade vos digo que eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem aquele que após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e ele limpará a sua eira. Ele recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Jesus começa a relembrar os seus discípulos como ele iniciou o seu ministério. Jesus está mandando te lembrar quando você iniciou a sua trajetória, quando você iniciou a sua jornada. A sua jornada foi parecida com a do Senhor. Foi por isso que o Senhor te escolheu. Foi por isso que o Senhor te amou. Foi por isso que o Senhor apostou em ti. Talvez você se encontre como aqueles que estão começando, aqueles que estão dentro de Jerusalém perdida. Dentro de Jerusalém estão frustrados, estão decepcionados, dentro da casa do pão. E hoje Jerusalém para mim e para você é a igreja do Senhor, é o templo de Deus. Nós precisamos colocar no nosso coração como tudo começou e voltarmos ao primeiro amor. E Jesus está falando com seus discípulos após a morte e a sua ressurreição: vocês esqueceram que eu estou vivo, vocês esqueceram que eu estou diante de vocês.
Vocês esqueceram de tudo que vocês aprenderam comigo, mas eu estou aqui para relembrar a vocês como tudo começou. Quando João pregava, aqueles que estavam no Jordão ouvia, mas neste dia João se calou pela primeira vez como profeta, porque a Bíblia diz que Deus apareceu no Jordão. Jesus veio em sua direção. Jesus está indo em direção a João. João está calado, João está pasmo. A multidão está prestando atenção, porque pela primeira vez eles viram João se calar. Pela primeira vez eles viram João se aquietar. Porque diante dele não estava qualquer pessoa. Diante dele estava o próprio Deus de Israel. Estava o próprio Senhor diante deles. E quando João viu, eu posso imaginar as lágrimas descendo pelo rosto de João. E João tentando dizer para Jesus: Jesus, não é você que tem que vir a mim, mas eu que tenho que ir a você. Eu não sou digno de estar diante de você. O Senhor então olha para João e disse: João, deixa como está, porque assim foi anunciado por Moisés. Assim foi anunciado pelo profeta Isaías, e assim foi falado por Davi. Não se preocupe, João, porque naquele tempo, aleluia, sinta a presença. Você conhece a Bíblia e sabe que do tempo de Malaquias até o que Mateus começa a escrever, e na nossa Bíblia está Mateus, mas não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, a qual Pedro falou e relatou para Marcos, mas na nossa linha e na nossa cultura, no nosso tempo, é o livro de Mateus que está em primeiro. Mas eu posso te dizer com afirmação, eu posso declarar e te dizer com toda certeza e convicção que deste período de Malaquias até aquilo que foi escrito, Deus não se manifestou, Deus não se revelava, o tempo estava fechado, não tinha milagres. Foi aí que surgiu os saduceus, foi aí que surgiu os escribas, foi aí que já surgiu os amorreus, foi aí que surgiu os assênios, os fenícios, foi aí que fugiu, aleluia, que nasceu a cultura farisônica ou a cultura dos fariseus. Foi aí que surgiu Roma, foi aí que surgiu a opressão, foi aí que surgiu a doença, foi aí que surgiu a calamidade, foi aí que surgiu a prostituição, foi aí que surgiu a mentira, foi aí que surgiu o adultério, foi aí que surgiu os vícios, porque Deus não se manifestava em Israel. Então todos aqueles que ali vivia baseada na lei de Moisés, vivia baseada na lei de Isaías, vivia baseado na lei de Davi. Oh, aleluia! Mas eu venho aqui, queridos e amados irmãos, te dizer que esta lei está viva, porque naquele dia João se calou, a multidão viu naquele dia algo impressionante. O que, evangelista, que eles viram? Eles viram naquele dia o céu se abrir, eles viram naquele dia o Espírito do Senhor repousar novamente sobre Jerusalém. Eles viram novamente, aleluia, como
trovões, a voz que falava: eis aí o meu filho amado, a quem tenho com ele muito prazer, ao qual tanto amo, eis aí o meu filho, eis aí. Aí João, ele olha, naquele momento João vê o céu aberto, naquele momento João vê a glória, naquele momento ele vê Jesus, naquele momento ele vê Deus bradar e dizer: eis aí o meu filho. João olha para a multidão sem entender, porque muita gente que está dentro de Jerusalém não entende o mover do Espírito, não entende o Pai falando, não entende o Espírito descendo, não entende o Espírito repousando, não entende o Espírito se movendo, mas só aqueles que são espirituais começou a entender como João. João olhou e disse: vejai-vos o que aqui está acontecendo. O céu se abriu sobre Jerusalém, o Espírito do Senhor repousou novamente, o Pai bradou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, maravilha! Laço de candala, balabaçou. Oh, naquele dia, o povo viu. Jesus está relembrando os seus discípulos. Jesus está falando para eles o porquê Jesus surgiu no cenário de Israel. E surge Jesus no cenário, sendo o portador de uma palavra poderosa, de uma autoridade jamais vista. E ele começa a fazer sinais e maravilhas. E Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a sua trajetória. E Lucas está dizendo por quê? Para que em seu nome pudesse pregar o arrependimento. Para que no nome de Jesus toda remissão de pecados pudessem ser apagados. Jesus sai dali do Jordão, cheio da glória, cheio do Espírito. Mas Deus queria fazer algo grande. Deus queria mostrar para eles que aquilo que Moisés havia dito, aquilo que os profetas haviam falado e aquilo que Davi havia cantado estava diante deles, mas eles não entenderam. E prove a Deus levar Jesus para o deserto para ele ser aprovado. Porque muitas das vezes que o Senhor quis levar Jesus para o deserto, para mostrar para mim e para você que quem é amado de Deus tem que ser aprovado no deserto. Porque é no deserto que nós vendemos, é no deserto que nós paramos, é no deserto que nós esquecemos, é no deserto que nós não queremos mais ouvir Deus. Porque foi no deserto que Israel caiu. Foi no deserto que Israel vendeu. E foi no deserto que Israel se prostrou-se diante de outros deuses. Mas agora vem Jesus, que quebrou o silêncio em Israel. Agora vem Jesus,
que trouxe o Espírito de Deus novamente para aquele lugar. Aí agora veio Jesus, com tanto poder e autoridade. Jesus chegou no deserto, e como o diabo sabia, porque ele já havia visto toda a cena no Jordão, ele então primeiro manda as bestas feras. Está no texto de Marcos, irmãos. Depois você lê aí, Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito do Senhor impeliu para o deserto. Esse impeliu, em outras traduções, e Deus usou de força maior, para levar Jesus ao deserto, e ali esteve por 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as bestas feras. Jesus foi para o deserto, porque foi ali que Israel caiu, foi ali que Israel abandonou, foi ali que Israel se prostrou. Então agora o Senhor está enviando o seu Filho, está enviando o próprio Deus, aleluia, para mostrar para as nações que Ele é capaz, que qualquer homem consegue vencer os desertos da vida. Jesus está cheio do Espírito Santo. Eu posso ver agora os discípulos que abriu agora o seu entendimento começaram a entender. As lágrimas correrem. E ele declarando. E ele falando. E ele afirmando. Que os discípulos estão empolgados para ouvir o que vai sair da sua boca. E ele começa a dizer, próximo aos 40 dias, quando estava no deserto frio, no sol escaldente, porque no deserto assim, durante o dia, chega aproximadamente 80 graus Celsius. Quando chega a noite, 40 abaixo de zero. Aleluia. E Jesus está explicando para os seus discípulos que ele começou a orar. Ele começou a buscar o reino, cheio do Espírito Santo, e de repente apareceu diante dele Satanás. E Satanás disse para ele, a primeira coisa que Israel caiu foi no pecado. Olha o que está escrito. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pecado. Tem cheiro de pão. Parece pão, mas quando você come o pecado, você cai no pecado, no dia seguinte, o peso, a dureza de uma pedra fica dentro. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Satanás, eu sei o que você fez com os meus profetas. Eu sei o que você fez com o meu povo. Mas eu vou te dizer algo e guarde. Não só de pão viverá o homem,
Ele está dizendo, não só do pecado viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás ficou irado, porque o único que tem poder é a palavra. A palavra de Deus é algo poderoso. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 1. Aleluia, está em Hebreus, capítulo de número 12, verso 4, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela tem poder de penetração entre a alma e o espírito, entre a divisão de juntas e medulas, e ainda é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar os nossos caminhos. A Bíblia diz em João capítulo 1 que no princípio ele era a palavra estava com Deus e ele era o próprio Deus. Sem a palavra, tudo que existe não poderia existir, porque só existe por causa dela. Aleluia. Satanás ficou irado e colocou ele no lugar mais alto. Trouxe ele até os lugares mais altos em Jerusalém. E Jesus está contando para os seus discípulos. Então ele me levou para um lugar mais alto. Tome cuidado. Porque lugar de altura. Talvez você está no lugar alto achando que foi o Senhor que te colocou. E não foi o Senhor que te colocou. Foi o diabo tentando roubar a sua fé. Tome cuidado, irmão. Toma cuidado, irmã. Porque nem sempre estar nas alturas significa que é Jesus que te colocou. E olha o que ele vai fazer, ele vai abrir. E vai mostrar para o Senhor. E vai dizer para Jesus, foi aqui que eles caíram. Foi aqui que eles erraram, porque está escrito. E olha o que está escrito. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Jogue-se daqui para baixo, Jesus, porque está escrito. Jogue-se daqui para baixo. Faça como o Israel, que tentou Deus, que colocou o seu Deus à prova. Vai, Jesus. Jesus olhou para ele e disse, também está escrito, Satanás, não tentarás o vosso Deus e não colocarás o vosso Deus à prova. Está escrito. Sabe o que é isso? Israel pode ter caído, mas eu sou cheio do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, não tem pecado. Aonde o Espírito Santo habita, não tem afronta a Deus. Aonde o Espírito Santo habita, não coloca Deus à prova. Mas porque sabe, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando Satanás ouviu isso, Satanás ficou mais irado ainda. E levou Jesus para um lugar mais alto. Mais alto. E quando ele chegou nesse lugar mais alto, ali ele abriu, preste atenção, irmão, isso é sério. Ele abriu diante de Jesus, ele abriu diante de Deus uma visão. Ele colocou diante de Jesus uma visão. E qual foi a visão? Reinos, povos,
língua, ouro, prata, riqueza. Preste atenção que quem está abrindo é Satanás. Talvez você está enxergando, talvez você está vendo, se sentindo num lugar tão alto, dizendo: foi Deus que me deu essa riqueza, foi Deus que me deu isso, foi Deus que me deu aquilo. Toma cuidado. Talvez você está fazendo pacto, talvez você está entrando naquilo que Satanás está te oferecendo, vendendo a sua comunhão, vendendo a sua vida, vendendo o seu ministério, vendendo a sua casa para adquirir riqueza. Não faça como Israel. E o Senhor está falando isso para os seus discípulos, porque Ele está dizendo aqui, e porque isso tinha que acontecer. Jesus tinha que passar por tudo isso para que vocês sejam minhas testemunhas. Para que você se torne testemunha, para que você se torne pessoas parecidas com Ele, com Cristo. E Ele disse, colocou Ele, disse e mostrou para Ele, e de repente Ele olha e diz: Satanás, como você pode oferecer uma coisa que não é sua? Como você pode querer me dar uma coisa que já é minha por herança? Como você pode querer me entregar na minha mão uma coisa que quem me deu foi o Senhor quando ainda estava no céu? Ele disse: você vai passar por provações, você vai ser caluniado, você vai ser, aleluia, você vai ser cuspido, você vai ser esbofeteado, eles vão bater em você, eles vão fazer você passar fome, eles vão fazer você passar frio, você vai ser envergonhado, porque você vai ficar nu, vão colocar em você uma coroa de espinho, vão colocar em você uma cruz, vão bater em você, vão cuspir em você, vão zombar de você. Mas Ele me disse que quando eu passasse por tudo isso, Ele me entregaria nações, povos e línguas. Oh, aleluia! Porque está escrito. Disse Jesus: vá-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele prestará serviço. Então o diabo ficou furioso e deixou. E então veio os anjos do Senhor, porque Jesus foi aprovado. Jesus foi aprovado no deserto, e veio os anjos do Senhor e o serviram. Deus está falando com pessoas aqui que estão no deserto. Deus está falando com pessoas aqui que está vencendo Satanás, mas hoje Ele manda te dizer que acabou. Você foi aprovado, acabou o seu deserto, agora os anjos virão e vão servir a você, te dando este alimento que é esta palavra. Coloca ela, come ela, se fortalece no Senhor, beba água hoje da fonte da água do Jesus de Nazaré, porque Ele é a fonte de água viva. Bebe hoje, come hoje da sua palavra que é o pão, come hoje da palavra do Senhor, se encha hoje, porque os anjos estão aí te servindo, os anjos estão aí do seu lado, contemplando a sua vitória. Então fique de pé, começa a fazer a obra do Senhor, porque Ele está dizendo: dessas coisas sois vós testemunha. Aleluia! Oh, glória! Aleluia!
Glória seja dada a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Os discípulos estão em Jerusalém. Oh, aleluia. Mas agora eles estão com o entendimento aberto. E eu acredito que Deus abriu o seu entendimento através do Espírito. E você está compreendendo o porquê que ele teve que morrer e ressuscitar. Mas agora vem a parte mais linda, que o Senhor vai relembrar aos seus discípulos. E ele vai começar a relembrar. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. E ele vai começar a relembrar. Lembra quando eu cheguei na cidade onde fora criada? E ali naquela sinagoga, num dia de sábado, eu entrei naquele lugar. E quando ali eu entrei, foi-me dado a oportunidade de naquele dia ser ministro da palavra. E eles me entregaram o livro do profeta Isaías. E quando eu abri o livro, eu achei o que nele estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas. Trazer vista aos cegos, pôr em liberdade, curar os corações contritos, pôr em liberdade os oprimidos e trazer liberdade aos que se encontram cativos e pregar o ano aceitável do Senhor. Quando naquele dia eu fechei o livro, e quando eu fechei o livro e entreguei ao sumo sacerdote, ao ministro, e me assentei na cadeira de honra, Israel não entendeu. E quando eu sentei, e vendo que todos estavam fitados os olhos em mim, prestando atenção em mim, eu me coloquei-se de pé e disse: hoje se cumpriu as Escrituras aos vossos ouvidos. Hoje, essa palavra se cumpra no seu ministério, que essa palavra se cumpra na sua vida, que esta palavra se cumpra na sua casa, que esta palavra se cumpra no seu trabalho, que essa palavra se cumpra entre os vizinhos, que essa palavra se cumpra diante da sua cidade, diante do seu país. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus disse que se cumpra hoje esta palavra em seus ouvidos? Eles ficaram furiosos. Aonde? Dentro de Jerusalém. Dentro da casa do pão. E expulsaram Jesus. Mas agora vem a parte mais linda que eu amo. É que Jesus, sendo expulso de dentro de Jerusalém, Jesus não desistiu. Ei, Deus está falando com pessoas que já foram rejeitadas em púlpitos. Deus está falando com pessoas que já tiveram a oportunidade de trazer a palavra e não trouxeram. Por causa da ira do povo, por causa da ignorância.
Aí a Bíblia diz que o Senhor não desistiu e Ele colocou um plano, Ele colocou um projeto de salvação. E sabe qual foi o projeto? É que Ele começou a repartir com os seus aquilo que Ele veio fazer. E Ele então começou a chamar os discípulos. Você se lembra? Ele chamou o primeiro discípulo, que era Pedro, Simão Pedro. Depois Ele chamou André, depois Ele chamou João, depois Ele chamou Filipe, depois Ele chamou Natanael, depois, aleluia, Ele chamou Levi, que era Mateus, depois Ele chamou Tomé, depois Ele chamou Tiago, filho de Alfeu, depois Ele chamou Tiago, filho de Zebedeu, depois Ele chamou Simão, o Zelote, e depois Ele chamou Judas, o que iria te trair. E esses passaram a andar com Jesus, esses passaram a ver aquilo que Jesus veio fazer, e agora Jesus está diante deles dizendo: dessas coisas vós sois testemunhas, vocês andaram comigo, vocês caminharam comigo, e vocês viram cego ver, vocês viram surdo ouvir, vocês viram mudo falar, vocês viram coxo saltar, vocês viram paralítico andar, vocês viram leproso ser limpo, vocês viram morto ressuscitar, vocês viram hemorragia se estancar, vocês viram multiplicação do pão, vocês viram água, aleluia, glória a Deus, se acalmar, vocês viram vento cessar, vocês viram demônios, potestade, principados, vocês viram serpentes, escorpiões serem expulsos, serem pisados, serem amassados, serem esmagados. Vocês viram tudo isso pelo meu nome. Vocês andaram comigo. E como vocês podem ter esquecido? Vocês se esqueceram da minha promessa. Vocês se esqueceram porque eu morri, tive que padecer. Vocês se esqueceram. Por um momento vocês se perderam. Mas estava escrito que vocês ficariam sem pastor e as ovelhas ficariam dispersas, mas ao terceiro dia eu voltaria e ressuscitaria e trazeria vocês que haviam se perdido novamente, porque eu sou o bom pastor. Vocês viram tudo isso e vocês se esqueceram. Deus está falando com pessoas aí, que vocês viram tudo isso andando com Jesus. Quantos milagres você não viu na sua vida? Quantas doenças Deus não curou através de ti? Porque vós sois testemunhas oculares de Deus. Quantas pessoas choravam? Quantas pessoas estavam afastadas e você, com a luz de Jesus, pelo nome dele, trouxe de volta? Quantos ministérios estavam falidos? E através de você, e por causa da sua vida para com Deus e por Jesus, Deus trouxe de volta da morte para a vida. O que a cruz de Cristo representa para você? O que Jesus fez na cruz? O que ele passou, o que ele sofreu, representa para você. Houve um clamor. Houve um clamor naquele dia. E Jesus está dizendo para ele:
Sabe qual foi o clamor? Porque vós sois as minhas testemunhas oculares. Vocês viram que eu passei no Gólgota. Vocês viram quando eu estava na cruz. Quando ali eu estava olhando para o céu e o céu se fechou. Vocês estavam ali quando vocês viram a escuridão. Vocês estavam ali quando vocês viram o tremor. Vocês estavam ali quando vocês viram fender as pedras. Vocês estavam ali quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando os sepulcros se abriram. Vocês estavam ali. Eu posso imaginar como eu estou imaginando você aí com as lágrimas nos rostos, com o coração apertado, dizendo: eu falhei novamente para com o Senhor, porque eu esqueci da cruz, eu esqueci o que ela representa para mim, eu esqueci que Jesus está vivo. E ouve-se um clamor. E qual é este clamor que se ouve naquele dia? Qual foi o clamor que Jesus dizia? O que o povo estava ouvindo? O que o povo estava passando? Ouve-se um clamor. E sabe qual foi o clamor? É esse. Entendeu? Porque quando eles ouviram tudo aquilo, eles ficaram em silêncio. O clamor que se ouviu naquele dia na cruz foi silêncio. Mas o que o Senhor queria naquele dia é que os seus profetas, que o Senhor naquele dia queria, era que os seus discípulos abrissem a boca e dissessem: eis aí o nosso Cristo, eis aí o nosso Salvador. Mas naquele dia houve-se um clamor de silêncio. A angústia tomou conta deles. A preocupação veio sobre eles. Perdemos Jesus. Perdemos o Messias. Ei, Deus está mandando dizer para você que você ainda não se perdeu dele. Deus ainda conhece a sua história. Deus ainda sabe quem você é. E Ele manda te relembrar que Ele te fez uma promessa. Sabe qual foi a promessa? Foi essa: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Recebeis o Espírito Santo de novo. Recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então receba aí também o Espírito Santo. Porém o Senhor adverte: ei, está difícil, está complicado, a situação vai complicar, as coisas vão se apertar, vão se afunilar, mas não se preocupe, ficai-vos em Jerusalém. Ainda o melhor lugar é Jerusalém. Ainda o melhor lugar para se ter com Jesus se chama igreja. Ainda o lugar que nós temos que ter com Ele comunhão se chama templo do Senhor, aonde o Espírito tem liberdade, aonde o Espírito pode entrar.
Olha, ele mesmo que está dizendo: ficai-vos em Jerusalém. Evangelista, para que eu tenho que ficar em Jerusalém? Por que eu tenho que ficar na igreja? Por que eu tenho que ir para o culto? Por que eu tenho que ir todos os domingos? Por que eu tenho que pregar fora? Por que eu tenho que anunciar fora? Por que eu não posso ficar na minha casa? Porque a promessa é em Jerusalém. Ficai-vos em Jerusalém. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto pudesse ser revestido de autoridade e de poder. Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Está preparado? Está preparado? Olha o que está escrito. Atos capítulo 2. E de repente veio do céu um som. Lembra do início de Jesus? A voz que vinha do céu, e veio, de repente, veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia, e conforme eles falavam. E em Jerusalém estava ali, habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, se ajuntou-se a multidão, que estava confusa por causa do que ouviam falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: pois quem são esses galileus, que todos esses homens que estão falando? Como possamos ouvir cada um na nossa própria língua, em quem somos nascidos? Portanto, medos ilimitais os que habitam na Macedônia e na Judéia, a Frígia, Pavilha, Egito, a parte da Líbia, junto Cireia, forasteiros romanos, tanto judeus como os proselitos, os crentes, os árabes, todos os que estão ali ouviam na sua própria língua a falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso que estão dizendo? Pedro, porém, pondo-se em pé, aos 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai-vos as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo esta a 3ª hora do dia? Mas isso é o que foi dito pelo profeta: nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e a vossos filhos e as vossas filhas voltariam a profetizar. O vosso jovem teriam visões, os velhos voltariam a sonhar os sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo e minha serva naquele dia, e profetizarão. Se cumpriu
Houve-se um clamor que era silêncio e agora há barulho. Vocês têm poder para profetizar. Vocês têm poder para ter sonhos. Vocês agora têm poder através do Espírito para enxergar o sobrenatural e ter visões. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho bonito? Olha como Jesus vai encerrar. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como ele vai encerrar. Jesus vai tirar eles de dentro de Jerusalém. Vai levar eles pela montanha. Vai levar eles para perto de Betânia. E dizendo para eles: sejam abençoados, porque vocês vão levar a minha palavra. Vocês vão dar continuidade. Mas em breve eu voltarei para vos buscar. E aconteceu que, abençoando eles, o apartou deles e foi levado aos céus. E quando Jesus foi levado aos céus, a Bíblia diz que eles adoraram. Eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Eles retornaram cantando e louvando. Olha a parte linda. E eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo o nome de Deus. A pergunta é essa: o que a cruz representa? E ouve-se um clamor. O que Jesus representa na sua vida? O que ele representa na sua casa? Feche os seus olhos em nome de Jesus.